Fala pessoal, beleza? Por iniciativa do The Bortley, a gente vai fazer algumas aulas sobre geometria analítica, já que a gente viu que o pessoal está tendo bastante dificuldade nisso, e daí a gente vai tentar abordar a maioria dos assuntos que a gente acha que são importantes para fazer a E. E eu vou começar fazendo a introdução à geometria analítica, indo pelo bem básico, e começando pelas noções básicas de sistema cartesiano e a definição de ponto coordenado. Bom, pessoal, nós vamos começar com a definição de sistema cartesiano, que diz o seguinte: é um sistema que possui dois eixos ortogonais, cujos pontos são determinados por paralelos a esses eixos. Vamos ver parte por parte dessa definição. Sistema que possui dois eixos ortogonais. Tá. Os dois eixos que nós vamos chamá-los no sistema cartesiano de ordenada, que é o y, é ordenada, tá? Não tem C, e abscissa, que é o x. O x normalmente vai estar na horizontal e a ordenada vai estar na vertical. Quando eu digo que eles são ortogonais, quer dizer que entre eles vai fazer um ângulo de 90 graus. Vai fazer um ângulo reto. Então, cujos pontos são determinados por paralelas a esses eixos. Vamos ver o que é isso. Significa que se eu quiser determinar um ponto, eu vou ter que traçar paralelas aos eixos. Vamos ver. Uma paralela ordenada a y. Vamos desenhar uma paralela aqui. Essa aqui vai ser uma paralela ao eixo y. Agora, para determinar o ponto, em que ponto dessa reta aqui que eu coloquei, que vai estar o ponto que eu quero, eu determino uma paralela abscissa, que vai estar na horizontal. Vou desenhar aqui em cima. Dessa forma, eu determinei um ponto aqui que eu vou chamar de P. Esse ponto P, para eu determinar ele, eu vou ter que saber o valor dessa distância aqui e o valor dessa distância aqui. Essa distância aqui é chamada de abscissa, ou seja, é o x que eu vou chamar do xp desse ponto aqui. E aqui na vertical vai ter o yp. Essa distância aqui a gente chama de yp, é a ordenada do ponto P, e o x é a abscissa do ponto P. Então a gente define a coordenada do ponto P como o par ordenado xp yp. Essa aqui é a definição de ponto em um sistema cartesiano. Agora a gente vai ver alguns exemplos e vou falar mais de algumas definições, porque vocês poderiam se confundir normalmente em seguida. Bom, agora eu vou falar algumas definições importantes para o melhor entendimento do sistema cartesiano. A primeira definição importante seria a da origem, que é o ponto de cruzamento entre os dois eixos. Fica bem aqui, né? E normalmente chama de O, a origem do sistema O. E a coordenada desse ponto é exatamente 0 e 0. Ok? Outra coisa que é importante definir é o sentido de crescimento dos eixos. O sentido da seta, desculpa, é o sentido positivo. Então, o sentido positivo aqui na ordenada. E aqui, para a direita, é a parte positiva das abscissas. Então, quer dizer que no outro lado vai ter a parte negativa. Ok? Agora a gente vai definir o número dos quadrantes, que pode vir a cair. E o número dos quadrantes é o seguinte. Aqui é o primeiro quadrante. A definição do primeiro quadrante significa que a abscissa é maior ou igual a zero e a ordenada é maior ou igual a zero. Ou seja, as duas partes da coordenada são positivas. Aqui temos o segundo quadrante, em que a abscissa é menor que zero
e a ordenada é maior que zero, ok? No terceiro quadrante, então, vai ser ambos negativos. E no quarto quadrante, vai ser x positivo e y negativo. Então, por exemplo, a partir daí, a gente pode saber em qual quadrante que está algum par ordenado de pontos. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um ponto A, vou botar aqui no canto superior esquerdo. Ponto A que seja 1500. Aqui está a parte do x, ou seja, da abscissa, e aqui está a parte do y, da coordenada. Qual quadrante vai ser ele? Ele vai ser do primeiro quadrante, né? Porque tanto x quanto y são negativos. Agora, se eu tiver um b que vai ser, por exemplo, π e menos 1. Qual quadrante vai ser? Bom, o π ele é igual a 3,14, né, aproximadamente. Então quer dizer que ele é um valor positivo. E basta isso para a gente saber qual vai ser o quadrante. O menos 1 é negativo, né? Então quer dizer que o y é negativo e o x é positivo. Então quer dizer que ele vai estar no quarto quadrante, né? Exatamente a definição que está aqui. Vocês podem treinar um pouco mais se vocês não tiverem tão bem assim nesse quesito. Se não for de imediato, isso é importante treinar, porque isso precisa para os próximos conteúdos. Bom, aqui vai uma questão que eu acho importante perguntar, que talvez não seja tão óbvio, que é a seguinte. Se o ponto 1, 2, o ponto A, 1, 2, ele é igual, ele está na mesma posição que um ponto 2, 1. Será que isso acontece realmente? Bom, vamos pela definição, né? Aqui seria a abscissa. Então vamos pegar o ponto 1 aqui. Ó. Aqui é o 1, aqui é 2. Então ele vai estar sobre a reta do 1 aqui. E ele tem como ordenada 2. Então 1, 2. Então a gente vai traçar uma paralela aqui. E vamos traçar uma paralela aqui. Então quer dizer que aqui exatamente vai estar o ponto A. Beleza. Agora vamos ver o ponto B. A abscissa do B é igual a 2. Então vamos traçar a paralela aqui. E a ordenada vai ser igual a 1. Então, paralela, o encontro da abscissa 2 com a ordenada 1 é exatamente esse ponto aqui. Esse é o ponto B. Então, a gente acabou de ver que o ponto 1, 2 não é a mesma coisa que 2, 1. Então, quer dizer que se trocar, não necessariamente esses pontos vão ser esses pontos vão ser o mesmo, né? Isso só vai acontecer em um caso, quando esses pontos, esses dois pontos que eu vou falar, para trocar e eles serem os mesmos, eles precisam pertencer a uma reta que nós chamamos de reta dos quadrantes ímpares, que eu vou falar em seguida. Bom, vou falar um pouco agora sobre a reta dos quadrantes ímpares. É uma reta que ela passa bem no meio e o ângulo dela aqui é de 45 graus. Então quer dizer que ela corta exatamente no meio do ângulo de 90 graus, né? Porque 45 graus, 90 menos 45, 45 graus. E qual que é a definição dessa reta aqui? É a reta de todo ponto P, todo ponto P em que a abscissa é igual a ordenada. Bom, eu fazendo um paralelo com o que eu falei antes, né? Então quer dizer que ele vai ser igual, se eu trocar aqui, ó, esses dois, ele vai ser igual a um ponto A, que possui ordenadas A e A, porque ó, tanto a abscissa quanto a ordenada são iguais. Bom, a gente vai ver em seguida que a definição dessa reta aqui, ó,
ela tem como lei de formação y é igual a x, porque todo ponto y que eu achei aqui vai ser igual ao x, por definição da reta dos quadrantes ímpares. Bom, a próxima definição importante seria a reta ou bissetriz dos quadrantes pares. Bom, eu não falei antes que pode ser chamada também de bissetriz, eu vou me corrigir agora. A reta que passa bem na diagonal aqui é também chamada de bissetriz, porque ela corta, ela corta aqui em 45 graus, né? 45 graus para cá, 45 graus para cá. Então essa é a definição de bissetriz. Bom, agora eu vou falar sobre a bissetriz dos quadrantes pares, que é basicamente a reta que faz o contrário, né? Ela vai do canto superior esquerdo do segundo quadrante para o quarto quadrante. Ela também corta em 45 graus, só que a lei de formação dela vai ser diferente, né? O ponto vai ser todo ponto P, tal que a ordenada A vai ser de ordenada A, desculpa, de abscissa A e de ordenada menos A. Ou seja, vai ser como abscissa vai ser o A, vai ser um número, e a ordenada necessariamente vai ser o simétrico para que pertença a essa bissetriz dos quadrantes pares. Então a lei de formação, vocês vão ver mais adiante, com mais clareza, é y é igual a menos x. De fato, né? Aqui seria o menos x, e aqui seria o x, ou aqui seria o y, e aqui seria o menos y, vai dar na mesma. Ou seja, a abscissa é simétrica, ou seja, é igual a menos a ordenada na reta ou bissetriz dos quadrantes pares. Bom, para finalizar a aula, eu trouxe um exemplo bem importante para os assuntos que vêm a seguir, ok? Ele diz o seguinte: se um ponto A pertence ao eixo das abscissas e o ponto B pertence ao eixo das ordenadas, o que temos certeza sobre esses pontos? Bom, a gente pode ver que o ponto A ele vai pertencer ao eixo das abscissas, né? Então ele vai estar em algum lugar por aqui. Aqui seria o ponto A. Nós não temos certeza em qual ponto desse eixo ele vai estar, mas a gente tem certeza que ele pertence a esse eixo. Já o ponto B, ele pertence ao eixo das ordenadas, então ele vai estar em algum ponto do eixo Y. Então, por exemplo, ele está aqui. O que nós podemos ter certeza sobre esses pontos? Bom, a gente pode começar vendo as coordenadas deles, né? Se a gente traçar uma... vamos começar pelo ponto A. Se a gente traçar uma paralela ao Y, nós não vamos saber exatamente onde ele está, porque ele pode estar em qualquer ponto do eixo. Mas não temos certeza se a gente traçar uma paralela ao eixo X. Vai estar bem em cima do eixo, né? E pela definição, quando a gente faz uma paralela ao eixo X, nós vemos em que ponto que ele vai tocar no eixo Y. No eixo Y ele vai tocar bem no zero, né? Bem na origem. Então quer dizer que nós teremos certeza que a ordenada do ponto A é igual a zero. Então a gente pode falar isso, né? Então quer dizer que o ponto A vai ser igual a um número, que eu vou chamar de Azinho. E a ordenada com certeza vai ser zero, né? Agora para o ponto B, nós vamos traçar as paralelas. Paralela em relação ao x vai ser essa aqui, né? Mas a gente não tem certeza de em que ponto desse eixo y vai estar essa paralela. Então, nada se pode afirmar sobre a ordenada. Mas já a paralela ao eixo y vai ser bem em cima da origem. Então, quer dizer que a abscissa desse ponto B vai ter que ser igual a zero também. Ou seja, a gente tem a única certeza de que o ponto B tem a abscissa igual a zero. Então quer dizer que o ponto B é igual a zero e Bzinho que a gente não tem nenhuma certeza.
Isso aqui, pra vocês terem em mente quando vocês lerem que um ponto pertence ao eixo das abscissas e quando um ponto pertence ao eixo das ordenadas, vai ser muito importante quando vocês forem definir retas, quando vocês forem definir um simétrico, uma reta, ou simétrico a um eixo. Isso vai ser muito importante e seria interessante vocês terem isso de imediato quando vocês lerem esse tipo de problema. Bom, essa aqui foi a maneira que eu resolvi. Ela foi bem sistemática e não é necessário que vocês façam durante a prova. É só para ter uma ideia exatamente do como é que vocês têm que pensar quando vocês estiverem pensando em pontos. Então, quando vocês vão treinar, provavelmente, né? Eu imagino que vocês vão treinar. E daí vocês vão estar bem mais preparados para conseguir fazer isso de imediato e ver na hora a posição desses pontos. Então é isso, é a parte da introdução. É isso. Vamos pro próximo vídeo.